Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 13. Momento em que, em Nazaré, Jesus ele ensinava nos vários povoados por lá, e em meio a isso ele chamou os 12 apóstolos, os 12 discípulos, enviando-os 2 a 2, em dupla. É claro que isso seria interessante, porque era uma forma de eles poderem se ajudar um ao outro e, ao mesmo tempo, servirem de testemunha na missão que eles iam cumprir. E Jesus, comissionando esses 2 a 2, lhes deu a autoridade para expulsar espíritos maus. Podemos entender que os espíritos maus, eles aprisionavam as pessoas, né? E a autoridade que os discípulos tinham para expulsar esses espíritos maus era na verdade, uma autoridade que era libertadora. E era libertador para as pessoas poderem não mais serem influenciadas, né? Serem tomadas pelos espíritos maus. Claro que considerando que a presença de Jesus, por um outro lado, né, ativou o inferno de uma certa maneira, porque veja só, Jesus presente entre os homens agitou o inferno. E não é de se estranhar que naquele momento em que Jesus estava entre os homens, estava entre os discípulos, eles estivessem sob essas influências, nas diversas ocorrências de possessões e tudo mais. Não tenha dúvida que a pessoa de Jesus provocou um rebuliço na vida cotidiana daqueles homens. Então, tanto é verdade que, veja, Jesus está comissionando os seus apóstolos, os seus discípulos, a irem com autoridade para expulsarem espíritos maus. Ou seja, era uma condição e uma situação que ocorria com certa frequência. Era libertador, portanto, saber que esses espíritos maus seriam retirados dessas muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, não só libertador, mas, ao mesmo tempo, anunciador. Pois, de uma certa forma, era o anúncio de que o reino de Deus chegou. À medida em que os apóstolos expulsavam esses espíritos maus, eles não só libertavam essas pessoas, mas anunciavam que Cristo, que o Rei, que o Filho de Deus estava presente, né? Bom, nesse comissionamento, Jesus ordenou que eles não levassem nada, apenas que eles levassem uma bengala, uma espécie de um apoio, devido às regiões acidentais em que eles iam percorrer. Era sempre bom ter uma bengala, eles andavam muito de a pé. E o que não faltava eram acidentes, buracos e tudo mais, ou até mesmo instrumentos esses que poderiam servir para espantar todo tipo de bicho, né? Vamos pensar do lado prático, né? Eu não acho que seja algo que enfeitaria a caminhada deles, não, de maneira nenhuma. Jesus diz, olha, leva uma bengala para que vocês possam ter isso como apoio em diversas situações. Não levassem dinheiro, não vai precisar de dinheiro, né? Não levassem comida, não levassem sacola, não levassem nada. Que coisa interessante, né? Deviam usar uma sandália apenas e uma única túnica. Uma sandália e uma túnica. Sandália para a caminhada, uma túnica para o frio e para se sentirem mais acolhidos, né?
Jesus ele disse que onde eles entrassem, nas cidades onde eles entrassem, que eles ficassem na casa onde fossem recebidos, até quando eles saíssem, no momento em que eles sentissem o momento de ir embora, após terem anunciado o Evangelho, ou talvez até após terem libertado pessoas desses espíritos, enfim. Ao mesmo tempo, Jesus mostra o outro lado da história. Ele fala, olha, onde vocês forem recusados, vocês vão, saiam de lá, ou talvez nem entrem nessas casas, evidentemente, e olha, batam as sandálias uma na outra, a fim de tirar o pó delas. Isso era um sinal de protesto contra essas pessoas que recusaram ouvir dessa mensagem. Então eles foram, diz o texto aqui, eles foram anunciar a necessidade do arrependimento dos pecados. Eles expulsavam muitos demônios, eles curavam muitos doentes, eles derramavam azeite nesses doentes, e o azeite aqui, ele era muito usado nesse período, nessa época, para cura, né? Para cura de certas pessoas. Jesus deu-lhes uma missão que o próprio Jesus, inclusive, já estava fazendo, uma missão que era do próprio Jesus. E a missão era o anúncio do reino, e que o reino que era anunciado tinha o rei que estava presente. Esse rei era o próprio Jesus, o Filho de Deus. Jesus ele enviou esses homens, seus representantes, como homens representantes de Jesus, sem muito na bagagem, sem carregar muita coisa, mas com uma mensagem, uma rica mensagem. A pergunta que fica é a seguinte: como é que alguém pode recusar? Como é que essa rica mensagem da parte de homens que não tem muito o que oferecer, afinal de contas você olha para eles, tem bagagem aí? Não, não tem nada. Tem alguma coisa para guardar? Não, não tem nada. Tem valores? Não, não. Tem dinheiro? Não. Quer dar comida para a gente conservar em tal lugar, lá no chão? Tal? Não, não temos nada. A gente não tem nada. A gente está entrando aqui na tua casa com a roupa do corpo. Mas a gente tem uma mensagem muito rica para te oferecer. Você está disposto a ouvir? Sim? Opa, vamos lá. Mas existem aqueles que Jesus previu e falou, olha, eles vão recusar. Como é que alguém pode recusar essa mensagem? Jesus disse que sim, que há uma recusa e que por conta disso eles não deveriam insistir. Não deveria ocorrer insistência do tipo, mas espera aí, deixa eu falar. Ô amigo, espera aí, me escuta primeiro, me manda embora desse jeito, deixa eu entrar na tua casa, é 1 minuto. Você não precisa me servir café, não precisa, não, eu quero 1 minuto seu só. Não. A missão dada a eles e a missão dada a nós, que também é a mesma missão, é de levar a quem, ou a todos, quem é o Senhor da vida, sem que os arrastemos pelos cabelos. Isso é bem interessante, porque a gente caminha cada vez mais dentro de uma cultura evangélica, cristã, de que a gente tem que insistir, a gente tem que criar um circo e um teatro para que as pessoas entendam que Jesus é Jesus, sendo que a mensagem não duraria mais de 1 minuto. E ela é desprovida de todo e qualquer apetrecho que pudesse estar em volta desses homens. Interessante. Valorizando a mensagem mais do que as pessoas. Sim. Porque a mensagem, ela, nesse aspecto, ela é mais importante que as pessoas, ainda que essa mensagem
seja para as pessoas. Mas existem pessoas que não se adequam a essa mensagem, e pessoas que viram as costas para Deus, óbvio que elas são menos importantes do que a mensagem, porque a mensagem diz respeito ao próprio Deus, fala do Filho de Deus. O Filho de Deus é mais importante, e a mensagem que ele tem para oferecer é muito mais importante do que aqueles que simplesmente recusam e dizem: pode ir embora, sai daqui. A realidade de que o Senhor é Salvador e seu reino está entre nós, essa realidade não se dissolve, em hipótese alguma. Não se dissolve por conta da recusa, porque Deus não tem um problema de autoestima. Jesus não tem problemas de autoestima. Quem se nega, ou quem nega a cruz de Jesus, quem nega a mensagem da salvação, não gera um problema para Deus, no sentido de que, olha, Deus agora, olha, Jesus não está comendo, Jesus não está dormindo, ele está preocupado. Por quê? Porque tem gente que está recusando ele. Jesus preparou seus discípulos para isso, e haverá aqueles que não vão receber vocês, ponto. Mas, Senhor, será possível que com uma mensagem dessa alguém possa dizer: nós não queremos? Pois é, tanto é possível que quando isso acontecer, vocês viram as costas, batem, sacudam as vossas sandálias, tirem o pó e estrada. Parece não ser um discurso muito adequado para os dias nossos, né? Onde a gente tenta de tudo para acomodar aqueles que não querem se acomodar. Qual é a preocupação que eles deveriam ter? De ensinar. A preocupação deles, de dois a dois que eles estavam indo, né? Eles estavam preocupados e deveriam estar preocupados em ensinar. Ensinar sobre o Deus conosco. Deus já chegou, Deus está entre nós, Deus está aqui. Nós estamos aqui em seu nome, nós estamos falando sobre ele, nós estamos falando dele. E vocês precisam dessa mensagem, vocês precisam dele. Essa era a mensagem, um ensino a respeito dessas coisas. E olha que ele continua conosco, a missão, no caso, continua conosco, ela não termina no Evangelho, nem termina entre o colégio apostólico, nem o pós-apostólico, mas sim aqui onde nós estamos. Para aqueles discípulos, não deve haver em nós nenhuma, ou para os discípulos todos, né, não deve haver em nós nenhuma frustração ou sentimento de culpa. Nós não devemos, de maneira nenhuma, nos sentirmos frustrados, nos sentirmos culpados, porque nós tivemos que balançar as nossas sandálias. De jeito nenhum. Ter uma culpa de uma missão não cumprida. É importante a gente entender que o Espírito Santo vai na nossa frente. E é isso que garante o nosso sucesso, se assim a gente pode dizer. Para os que serão visitados em suas casas, ou já foram visitados em suas casas, o Evangelho não oferece nenhum benefício material. Os próprios discípulos, eles não tinham nada nas mãos para oferecer. Mas volto a dizer que eles tinham o quê? Uma mensagem única. No fundo do fundo, a questão é que se você não tem Deus, você não tem nada também, né? Porque se você não tem nada nas mãos, se você não tem uma sandália a mais, se você não tem uma túnica a mais, se você não tem o que comer, se você não tem dinheiro, mas você tem uma bengala, e não tem Deus, o que você tem? Se você não tem Deus, você não tem nada. Me desculpa se você acha que você tem tudo, mesmo não tendo Deus. Você que está me ouvindo, seja lá onde estiver, e você fala: não, eu estou satisfeito com o que eu sou e com o que eu tenho. Louco. Amanhã vão te pedir tua alma e você não tem nada para oferecer. Se você não tem Deus, você não tem nada. Se lhe oferecem mensagem do Evangelho,
Pense bem antes de você dizer não. Se alguém bater na tua casa, dizendo eu tenho uma mensagem para você e eu não tenho nada nas mãos, pensa bem antes de dizer, olha, pode bater a sua sandália aí e sair fora, porque aqui você não entra e eu não vou escutar. A verdade é que Jesus passa em todas as casas por meio dos seus discípulos, pessoalmente, através do Espírito de Deus, através de nós mesmos, quando nós vamos nas casas, ou virtualmente, nós estamos nos tempos modernos, né? O que há de errado nessa mensagem? O que tem de errado nessa mensagem? E eu insisto, a ponto de alguém poder recusar. Jesus é aquele que nos une a Deus, que permite que façamos as pazes com Deus, sendo Jesus nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Essa mensagem não tem nada de errado. Essa mensagem um dia bateu na minha casa, bateu na tua casa. Alguém, provavelmente, quando chegou para nos anunciar isso, só nos anunciou isso. E se tivéssemos outras expectativas, provavelmente nós não teríamos aceitado. Mas nós nos contentamos. Se eu estou falando com alguém que é salvo, nós nos contentamos sim com aquela mensagem única, rica e verdadeira que chegou, sem nenhum apetrecho. O que há de errado nessa mensagem? Nada. O que há de errado é quem ouve a mensagem. Enquanto a mensagem não chegava, estava tudo errado. Enquanto a mensagem não chegar aí, continua tudo errado. O dia que a mensagem chegou aqui, aí, tudo mudou. E digo também que o dia que a mensagem chegar aí, onde ainda não chegou, tudo vai mudar. Sem apetrecho, sem nenhum kit, sem nenhum presente para dar. Apenas uma mensagem que não é pouco, mas que é tão suficiente, mas tão suficiente, que essa visita a gente nunca mais vai esquecer. Um abraço. Deus te abençoe.